a palavra de Deus, cada dia o Senhor nos trabalha de uma forma, né? E hoje nós temos aqui a graça de falarmos das bênçãos de Deus, né? A palavra do Senhor já diz que todas as bênçãos já foram dadas para nós, estão na região celestial em Cristo Jesus. Amém? Mas como que eu posso ter acesso às bênçãos de Deus? Como é que eu me coloco na igreja? A gente fala o seguinte: você tem que se colocar na posição da bênção. Imagina, eu já dei algum exemplo, né? Imagina que você chega na sua casa, cansado do trabalho, você está aquele dia de calor, você quer tomar um banho, descansar. Você tem na sua casa, por sorte, tem água, tem energia elétrica, você tem todo o conforto. Aí você chega lá na sua casa, a ducha está lá no banheiro, no banheiro, e tem lá um lugar da ducha. Se você abrir a torneira, a ducha, e ficar aqui, e a ducha lá, você não vai se refrescar. Para você receber a bênção, você tem que se colocar debaixo da ducha. Então, espiritualmente falando, nós temos que nos colocar na posição da bênção. Eu fico pensando assim, para um pescador, acho que isso daria, né, daria um exemplo. Imagina que você vai assim num lago, tem peixe, você sabe que o peixe está lá, mas como é que você consegue atrair o peixe? Como é que você consegue ver o peixe? Joga a ração na água, os peixes aparecem, né? Eles vêm. Então, eu não diria para vocês que no reino espiritual nós precisamos atrair as bênçãos, mas assim, se pudesse, eu gostaria que cada irmão, cada irmã tivesse essa experiência, para ter a certeza que as bênçãos estão lá, que a gente pudesse jogar assim, dar uma porção de loção e aparecesse todas as bênçãos. Então, ou seja, Deus, Ele é um Pai que nos ama. Então, primeiramente, a gente precisa entender o Deus que nós servimos. A palavra diz que Ele, como Pai, tem um momento que Ele tem que disciplinar. Você que tem filhos, né? Tem um momento que você ama o seu filho, mas peraí, agora a conversa é diferente. Então tem momentos que o pai precisa disciplinar, mas é o tempo inteiro. Não é aquele mais um momento de prazer, de você chegar, encontrar o filho bem, né? De você encontrar o filho com boas notícias, foi bem na escola, que ele está indo bem no emprego, enfim. Você tem assim momentos de alegria, né, para o seu filho como pai, e eu tenho certeza que Deus também se alegra muito de encontrar conosco assim, quando ele possa ver assim, olha, vou conversar com o pai, agradecer, né? Olha, foi bem hoje o dia. Então não é só um momento de problemas, disciplina. Então o pai ama, o pai corrige, mas assim, se você olhar em Hebreus 11:6, a palavra diz que nós servimos um Deus galardoador. O que é galardoador? Aquele que recompensa aqueles que o buscam. Então essa é uma característica de Deus. Nós já vimos tantas características de Deus, né? Mas essa assim, nós servimos um Deus que quer nos recompensar. Um Pai que quer ver a gente bem, né? Quer poder nos abençoar, né? Esse é o extremo que nós temos que entender, né? Que Deus tem o lado do justo, Deus é verdade, Deus é amor, mas também Deus é galardoador, né? Agora, o ruim é quando algumas igrejas pregam a bênção do Senhor de uma forma assim, que só fala aquilo que as pessoas querem ouvir, né? Quando fala só das bênçãos, mas não se diz que para você ser abençoado, quais são as condições. Para você estar sempre elogiando o seu filho, ele tem que também fazer o seu esforço. Então, aí alguém perguntou, pastor, a verdade que Deus faz a parte dele, para que nós temos que fazer a nossa? Eu falei, mas você tem alguma dúvida, né? E Deus, Ele nos ama, Deus já preparou, quando nós nascemos, antes de nós nascermos, a palavra diz que Ele já nos fez
no útero da nossa mãe já tinha nos visto, já chamado pelo nome. Ele tem um plano para a nossa vida, mas assim, aquilo ali depende também das nossas ações. E quando nós falamos nas bênçãos de Deus, a bênção de Deus nós vamos receber na proporção da nossa fé. Então, você é uma pessoa de pouca fé, de muita fé. Então, se você é uma pessoa de pouca fé, você tem que buscar mais fé, buscar conhecer, entender. Aí, alguém pergunta, mas é pela fé ou pela graça? Opa, tá complicado. Tem dois fatores aqui. A Bíblia diz que nós somos, pela graça, somos salvos mediante a fé. Então, são dois fatores que envolvem nós recebemos de Deus: a graça e a fé. Então, nisso aí, irmãos, é muito simples. A graça é a maneira pela qual Deus separa para cada um a sua medida de bênção. Quer dizer que a graça é porque não é por merecimento. Então, a graça é a maneira que Deus prepara aquilo que Ele reservou para o mar, para o Pablo, para o nosso irmão Santo, para cada um de nós. A graça é a maneira pela qual Deus separa aquilo que Ele já preparou para nós. Então, nós não merecemos. Então, graça é favor merecido. Graça é porque Deus resolveu agir de favor, em nosso favor. Estou duplicado. Mas, então, a graça é a maneira pela qual Deus separa as nossas bênçãos lá no céu. Deus já preparou desde a eternidade. E fé é o combustível que nos move para nos colocar na posição da bênção. Então, graça é de Deus, fé é nossa. Nós precisamos de fé, buscamos em Deus, porque fé é dom de Deus. Mas, se você não tiver fé, você não vai lá se colocar na posição da bênção para receber. E pela graça nós recebemos, porque nós não merecemos. Então, mas assim, entre fé e graça tem um terceiro componente, que é a chave para abrir. Vamos imaginar aqui espiritualmente, estivesse lá na região celestial, na sala das bênçãos, tá? Estou agora acrescentando a minha parte aqui. Essa sala está fechada e nós, para ter acesso a essa bênção, nós temos que pegar uma chave. E a chave que abre lá a sala das bênçãos, que está preparada para nós, tem um segredo. E o segredo chama-se obediência. Então vamos lá. 3 componentes aí para nós sermos abençoados. A graça, que é de Deus. Ele dá na forma que Ele se entende que queira dar, porque não é por merecimento. Se for por merecimento, nós não recebemos nada, Mas a fé também é o combustível que nos move para nos colocar na posição da bênção. Agora, não adianta eu ter fé e Deus ter preparado a bênção se eu não tiver a obediência, não tiver em obediência, andando segundo a palavra de Deus, não tiver obediência àquilo que Ele nos chama, eu não vou conseguir ter acesso às bênçãos de Deus, aquilo que Ele preparou. Então, esses 3 componentes, é uma parte assim, interessante para nós entendermos como é que Deus trabalha. Então, primeiramente, tem muitas pessoas que falam, que acham que Deus vai abençoar, e porque Deus quer que nós o adorem em espírito e em verdade. Então a adoração faz parte, é extensão, mas não é primário. Tanto é que quando nós lemos lá mas antes disso aqui, eu já estava pensando um ponto aqui. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra que nós vamos ver, para fundamentar toda essa pregação aqui que o Senhor preparou para nós nessa noite. Está no livro de Deuteronômio 28, tá? Então nós vamos falar como é que funciona, como Deus preparou as bênçãos para nós. Deuteronômio 28 está no Velho Testamento, tá? Nós vamos ver
Muitas pessoas correm atrás das bênçãos, né? Dizem, vou na igreja buscar uma bênção e tal. E nós vamos ver aqui que quando nós nos colocamos nesses três componentes aqui, a graça, entendemos que é pela graça, mediante a fé, que nos coloca na posição da bênção, e nós temos a atitude de obediência, nós vamos ver que isso é que abre as portas do céu, vamos chamar assim, né, para nós entrarmos acesso às bênçãos que Deus preparou. Então, Deuteronômio 28, nós vamos ver aqui do verso 1 ao 14. Olha o que diz a palavra do Senhor. Se atentamente ouvirem a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Olha só. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás no entrares e bendito ao saíres. O Senhor te fará que seja derrotado, na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja no teus celeiros, e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como se tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro no céu para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para guardar e cumprir. Não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses não os servires. Bem, feche seus olhos, vamos orar. Pai, quero agradecer, Senhor Deus, o privilégio de vir aqui à tua casa nesses tempos tão difíceis e trazer uma palavra de bênção, Pai. Eu sei que o Senhor sempre nos já preparou as nossas bênçãos. Tem pessoas aqui presentes que já estão, o Senhor Deus já tem alcançado essas bênçãos, muitas bênçãos. Outras situações ainda em processo, Senhor Deus, de alcançar as bênçãos. Mas uma coisa nós temos certeza, que a tua palavra é verdadeira. E hoje, Senhor Deus, nós oramos para que o Espírito Santo dê discernimento correto. Pai, que venha do teu trono a palavra que se falar, que se pregar aqui nesse tempo, Senhor Deus. Não que não seja a voz do homem, Senhor Deus, mas a tua palavra, Pai. Nós damos plena liberdade ao Espírito Santo para trazer todo o entendimento que nós precisamos, Pai. Pai, que nós possamos sair daqui nessa noite alegres, Deus, revestido da fé, fortalecido na fé, porque é isso que nós precisamos, Deus, porque nós servimos um Deus maravilhoso, o Deus da glória, um Deus que cuida de nós, e nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor não nos fez teu povo para sofrer, Pai, como muitos falam, mas, Pai, nós somos um povo abençoado e privilegiado por servir ao Senhor, e nós te agradecemos o privilégio de ouvir a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vocês viram a palavra do Senhor? Qual que é a única condição? Se atentamente ouvir a voz de Deus, se ouvir, se obedecer. Então, o segredo do povo de Deus ser abençoado, e nós somos povo de Deus, raça eleita, é ouvindo a palavra do Senhor. Então, a obediência está acima de todas as coisas. Então, não adianta nada nós virmos a igreja, ouvirmos a palavra do Senhor, mas chegar lá fora, não praticar, não é?
Não adianta você conhecer a palavra e não colocar em prática. Eu me lembro uma vez, eu vi um testemunho num livro de uma igreja grande, ele promoveu um campeonato de conhecimento da Bíblia, né? E teve um rapaz lá que ele ganhou pelo 3º ano consecutivo, como se fosse uma Olimpíada da Palavra, né? Ganhou pelo 3º ano consecutivo. E no momento em que estavam preparando lá para chamá-lo à frente para receber o prêmio de 3º ano consecutivo, tricampeão da palavra, foi descoberto que aquele rapaz tinha dado um rolo, cometido assim, feito cometido uma fraude na igreja, um desvio, deu um rolo, um prejuízo na igreja. Aí eu pergunto, o que adianta você ser conhecedor da palavra e não ser praticante da palavra? Então, todas as bênçãos de Deus, ela está para aquele que ouve e obedece, né? Aqueles que buscam seguir aquilo como referência na sua vida. Glória a Deus que nós temos esse propósito, né? Mas olha só, quando eu falei aqui, eu estava citando que às vezes tem pessoas que falam, olha, tá, eu não obedeço tanto a Deus porque eu sou meio rebeldezinho mesmo, né? Mas eu adoro o Senhor, eu amo o Senhor, eu vou lá à frente, eu louvo o Senhor, eu me prostro ao seu pé, me sacrifico, eu faço jejum, faço isso. Então, Deus falou, não pedir nada disso. Está escrito assim, Jeremias 7:22, quando o povo havia se afastado de Deus e estava fazendo o holocausto, Jeremias pega a palavra do Senhor e fala assim, olha, por quê? O Senhor disse assim, nada falei a vossos pais, Jeremias 7:22, no dia em que tirei da terra do Egito, não lhe ordenei coisa alguma acerca de holocausto e sacrifício. Mas isto eu lhe ordenei, dizendo, dai ouvido a minha voz e serei vosso Deus, e vós serei meu povo, andai em todo o caminho que eu ordeno para que vos vá bem. Essa palavra é tremenda, né? Porque Jeremias fala assim, para que vá bem você e a sua família. Então toda vez que nós vamos bem, a nossa família também vai bem, porque, irmãos, quando nós estamos em Cristo, nós temos uma aliança com Deus, os nossos filhos estão debaixo dessa aliança. Quando o filho se casa, ele forma uma aliança com Deus, os filhos dele ficam debaixo daquela aliança. Então, se você é um servo fiel, você busca o Senhor, Deus te abençoa, não somente você, como a tua casa. Então, Deus está dizendo o seguinte, não importa a adoração, eu me importo muito com a adoração, mas eu não quero adoração da boca para fora. Jesus fala, que Marcos 7:6, Jesus falou o seguinte, olha, bem disse Isaías, que o meu povo, bem disse Isaías, o meu povo, deixa eu ficar aqui, a respeito de vós, hipócritas, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, de que adianta nós da boca para fora falarmos que amamos a Deus, que somos isso, somos aquilo, mas se o nosso coração não tem misericórdia, se o nosso coração está endurecido, então Deus ele sonda os nossos corações. Então, de que adianta nós amarmos o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se nós não obedecemos? Então, a palavra que Deus nos coloca, ele fala aqui que a fé está ligada à obediência. Então, para que você se coloque na posição da bênção, se você se lembra quando Jesus nos chama lá, Romanos, Paulo escreve a carta de Romanos, fala assim, ó, se com a boca confessares Jesus, e no teu coração creres, ele é filho de Deus. Então tem duas coisas aqui, dois atos. O primeiro ato é de fé, aliás, de ato de obediência. Então, se você confessar Jesus como seu Senhor, então você está se submetendo a Ele. E também creres que Ele é filho de Deus. Então nós temos o quê? A obediência e a fé andando juntos. Isso é muito importante para que Deus possa nos abençoar.
Então, quando Jesus fala para nós amarmos o próximo a ti mesmo, né? Ainda lá no Velho Testamento, Deuteronômio 30:15, abre comigo um pouquinho mais à frente, você estava lá em 28, né? 30:15. Nós temos escolhas a fazer. Quando nós seguimos resolvemos, queremos ser abençoados, Jesus fala, a palavra do Senhor diz aqui no Velho Testamento: Quem que propõe hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, e ame o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiser lhe dar ouvidos, e fores seduzidos, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje eu declaro que certamente perecerás. Não permanecerás no longo tempo na terra para a qual vais, passando o Jordão para possuir. Aí no verso 19, que é muito conhecido, né? Que a gente chama de livre-arbítrio: Os céus e a terra tomam hoje por testemunho contra ti, e te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Amém? Então, glória a Deus. Então, nós temos aqui, o Senhor nos dá a condição para a escolha, né? Então, diante de nós, o Senhor nos dá a condição de escolher a vida, a morte, a bênção, a maldição. Então, isso está até os dias de hoje, né? Porque nós temos assim escolhas para ser feitas, que vai decidir como é que vai ser a nossa casa, como é que vai ser o nosso negócio, como é que vai ser a nossa empresa. Deus, Ele é luz, e onde Deus está não tem trevas. Amém, né? Glória a Deus. Mas, para que a gente possa estar na presença de Deus. Então, se Deus é luz, se aonde Deus está não tem trevas, nós queremos a presença de Deus. Eu quero na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, né, todos os momentos aqui, em todas as reuniões. Eu queria que vocês vissem aqui 2 Samuel 6, né, uma coisa muito importante. Então, nós vamos começar agora a ver como é que é importante termos assim, buscarmos assim. Se eu fosse falar assim, eu quero, não funciona assim, mas se eu fosse falar, eu quero atrair as bênçãos de Deus para a minha vida. Não é assim, mas o mal é assim. Você quer atrair o mal para a sua vida, você use palavras torpes. Sabe o que quer dizer palavras torpes? Torpe quer dizer carniça, peixe podre, né? Quando o crente, o cristão, que já deveria ter se convertido, ainda usa palavras torpes, palavras de maldição, ele está atraindo demônios para a sua vida, porque inferno, toda vez que ele usa essa palavra na sua boca, ele está atraindo para si. 2 Samuel 6, nós vamos ver aqui, né, como que funciona, né, olhando assim do ponto de vista fatos que são testemunhados na palavra, né? 2 Samuel, do verso 6. Vamos ver como que eu posso buscar uma vida abençoada, né? Receber essa bênção, me esforçar, me empenhar, fazer força para que eu receba mais a bênção de Deus. Eu sei que Deus já nos amou, que você não tem jeito de você ser mais abençoado, mas para me colocar melhor na posição de bênção, veja só, 2 Samuel 6, 11, diz assim: Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou a ele e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed em tudo quanto tem, por amor da arca de Deus, pois Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus para a casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu que quando ele levara a arca do Senhor, tinha dado 6 passos. Bom, vamos parar aqui.
O que eu queria comentar aqui nessa passagem que nós já lemos? Uma coisa muito interessante. A arca de Deus, que representa a arca da aliança, que representa a presença de Deus, por uma razão, né, qualquer lá, que não vamos explicar aqui, que é esse o objetivo desse momento da ministração. A arca ficou, falou assim, vamos deixar na casa de Obed-Edom. Por 3 meses a arca ficou na casa desse filho lá desse Hebreu. A palavra diz que nesses 3 meses Deus abençoou a casa dele. Deus, enquanto a arca estava lá, houve bênção de Deus na casa dele. Então, qual que é a conclusão que nós estamos aqui? A arca da aliança representa a presença de Deus. Inclusive quando Moisés, caminhava pelo deserto, a palavra diz que sempre que ele levantava acampamento, ele fazia oração, e ele pedia, levanta-te, Senhor, e quando a arca levantava, levanta-te, Senhor, e dispersa de diante de ti os seus inimigos, que aonde Deus estava, não tinha trevas, Então, mesmo que viesse inimigo, a presença de Deus ali era suficiente para os guardar. E quando a arca chegava, era a presença de Deus que chegou naquele lugar. Bom, olhando aqui por essa referência bíblica aqui, nós percebemos o seguinte, traduzindo isso para o dia de hoje: se quer uma vida abençoada, quer Deus operando, fazendo as coisas andarem, os seus inimigos recuarem, busca a presença de Deus na sua vida. Eu vou chamar assim de cultivar a presença de Deus, se isso fosse possível. Mas assim, incentive a presença de Deus, promova a presença de Deus, esforce, porque a palavra diz o seguinte: nos 3 meses, só para dar uma referência aqui, em que a arca de Deus ficou na casa desse homem, a vida dele foi totalmente abençoada, porque Deus estava ali. Então, espiritualmente falando, quando nós pedimos que Deus faça presente no nosso lar, você, evidentemente, nós começamos assim nas nossas orações, pedimos que Ele esteja presente, então nós já sentimos assim um momento de paz interior. É muito importante isso. Eu sempre faço um comentário que a nossa caminhada cristã, a gente foi alcançado pela palavra, Na minha família eu tenho 5 cunhados, e nós somos os primeiros a ser alcançados. Depois da minha cunhada lá em Pompeia, que eles conheceram a palavra, conheceram o curso Casados para Sempre, nós conhecemos, e a partir daí nós fomos trazendo a palavra para outros cunhados. Antes, quando a gente eu sempre ia para Pompeia, reunião de Natal, Ano Novo, em família, irmãos, eu vou falar isso porque é um testemunho de melhora, Antes da palavra, antes de conhecer a palavra, não tinha um encontro de família que não voltava todo mundo assim, brigado, não falando com o outro, porque havia bebidas, não que eu vivesse, nunca vivi, mas assim, havia bebidas, havia isso, havia discussões, aí vem citações, abre brecha, e era sempre tristeza o final das reuniões. A partir do momento em que a palavra entrou na nossa família, os encontros foram sempre aquilo que nós temos com você que tem, você que cultiva a palavra, a presença de Deus, você já sabe, não precisa testemunhar. Então faz toda a diferença quando você incentiva a presença de Deus no seu lar. Quando você fala assim, eu faço questão, se eu estou tendo discernimento que tem alguma coisa incomodando, eu já vou repreendendo, porque o inimigo não tem poder na sua casa. Você é autoridade máxima lá, em nome de Jesus. Você, como sacerdote do lar, você repreende. Então, o que nós estamos falando aqui, Que nós temos que buscar, essa presença de Deus, não somente na nossa casa, mas qualquer reunião que você vai fazer, mesmo que seja reunião de trabalho, mesmo que tenha pessoas íntimas, não tem problema. Você ora e pede a presença de Deus.
Você ora para que, repreendendo o mal, para aquelas pessoas que estiverem ali com espírito maligno, sejam dadas para você. Então você não imagina a diferença quando nós oramos e clamamos que o Senhor se faça presente, né? E nós estamos alinhados com Ele. Não adianta você pedir a presença de Deus se você, né, não estiver submetido a Deus, né? Se você estiver do lado das trevas, não vai funcionar nada, não é verdade? Então, eu queria dizer para vocês o seguinte: de vidas abençoadas. Temos vários personagens bíblicos para nós colocarmos aqui como exemplo, para que Deus possa nos abrir a mente, assim, de como alcançar essas bênçãos. Eu queria trazer o exemplo de José do Egito, que é um tremendo testemunho, né, que nós vemos aqui na palavra. Abra comigo, Gênesis, está lá no início, 39. Vamos ver aqui um exemplo de vida abençoada. Pensa numa pessoa próspera. Esse é José do Egito, tá? Então, José, filho de Jacó, né, aquele que foi vendido pelos seus irmãos, toda aquela história. Vamos ver aqui do verso 2 em diante aqui. 2 ao 5 só. Diz assim, ó, no verso 2. Depois que ele foi levado, né, vamos lá no verso 1. José foi levado do Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda do Egito, comprou ele dos ismaelitas que eu tinha levado para lá. Então José foi vendido pelos seus irmãos e foi parar no Egito. Potifar, que era um oficial de Faraó, comprou ele. No verso 2 diz assim: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele pôs por mordomo de sua casa, ele passou a mão tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo em sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Amém? Tem alguma dúvida que o José era próspero, que tudo que José fazia prosperava, que Deus era com ele, e que tudo que ele fazia, Deus fazia prosperar, e a casa de Potifar ficou próspera por causa de José? Então esse é um exemplo bom para nós ver aqui, né, nessa ministração da palavra. Então a pergunta é a seguinte, né? José não só era próspero, como fazia prosperar todos aqueles que com ele estavam. Olha que bênção. Então, quando você está nas bênçãos do Senhor, não somente você vai ser próximo, como todos aqueles que estiverem com você. Evidentemente, né? A pergunta é: os egípcios temiam o Senhor? Não, nem serviam o Senhor, os egípcios, mas porque José estava lá, Deus o abençoava, e os egípcios, eles eram beneficiados por isso, porque estava ali um homem que mais tarde nós vamos ver que chega a ser o governador, né? Então, o que nós vimos com destaque aqui? O Senhor era com José. O Senhor era com José. Se vocês verem na Bíblia, Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus, tá bem? José, você vai ver que o Senhor é com ele. José era próspero. José prosperou, tudo que ele fez prosperou. Então, nisso aqui, né, nós vamos ver uma coisa muito importante. Se você estudar a história de José, você vai ver por que Deus cuidava tão bem de José, assim, que abençoava ele e tal. Por quê? Porque José cultivava a presença de Deus. José, ele era fiel a Deus, ele falava assim: não abro mão desse Deus.
E aí, quando nós vemos aqui, né, tem hora que vocês estão vendo aí que tem outras pessoas que a Bíblia fala também que é estar com a presença de Deus. Lembra de Paulo e Silas? A história de Paulo e Silas fala de dois grandes homens de Deus abençoados, pessoas assim tremendamente usadas por Deus. Mas você vê também história de cárceres na história de Paulo e Silas. Você vê os dias maus na vida dele. Mas uma coisa, mesmo quando eles estavam numa situação de dias maus, eles estavam presos, eles estavam louvando ao Senhor, e as pessoas ali eram abençoadas, mesmo estando em cárceres. Quando você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que você fala assim, eu estou com Deus, Deus está comigo, mesmo que você esteja numa prisão, né? Lógico que não como uma prisão física, mesmo que você não esteja no seu melhor dia, Deus é contigo, e aquilo ali vai repercutir no ambiente que você está. Aquilo ali vai funcionar, porque Paulo e Silas louvavam mesmo com toda a situação. E ali, quando você está com Deus, mesmo que seja o dia mau, você pode assim, estar passando por momentos de dores, de angústia e tal, mas você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Cadeias quebraram, terremotos. Você vê o seguinte, que quando Deus está contigo, você vai ver coisas que você nunca imaginou, Deus agindo em seu favor, Deus fazendo coisas ali. As pessoas que estão com você vão saber, olha, alguma coisa está acontecendo aqui, que não é possível. Então, quando nós falamos aqui de homens e mulheres de Deus, né? Então nós vimos que quão gostoso é a gente servir o nosso Deus que cuida de nós. Nós vamos ver agora o Salmo 84. O Salmo 84 fala assim, quão amáveis são os teus tabernáculos, né? Mas tem uma passagem ali que eu quero ressaltar, que é muito importante a gente ver o destaque, né? No verso 4, diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual, passando por vale árido, faz dele um manancial. Oh, glória! Mas vou repetir aqui. Quão bem-aventurado, né, o que habita em tua casa, louva-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando por vale árido, faz dele um manancial. Meu irmão, mesmo que o negócio está, ou a crise está pegando, mesmo que haja problema, mesmo que seja tudo contra você, se você está com Deus, Deus está contigo. Vai ter situações que a pessoa fala assim, mas você, todo mundo naufragou, todo mundo quebrou, como é que você está vivendo? Né? Por que então você vê bem-aventurado, né? Ou aquela pessoa que a força está no Senhor, cujo coração encontra o caminho aplanados. Então, coração com caminhos aplanados. Aí já está uma dica, né? Porque tem pessoas que querem a bênção, mas não querem se consertar. Aquilo lá eu não vou liberar perdão para ele, não, vai ter que sofrer, né? Então não é coração aplanado. Mas quando você fala assim, Senhor, né? A tua vontade é a minha vontade. Se aquela pessoa me magoou, fez isso, mas por amor a ti está perdoado. Então, coração aplanado, a palavra diz que passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Olha, isso é tremendo. Irmãos, eu tenho certeza que entre vocês aqui pode ter, olha, o Espírito Santo vai lembrar de situações que você foi uma dessas pessoas, que você já teve situação que Deus, no momento em que nada seria viável para você, foi. E não só para você, como para aquelas que estavam com você também, porque a palavra diz que
que fez dele um manancial. Então não serviu só você, serviu outras pessoas que foram alcançadas porque você foi alcançado. Então isso é importante. Eu busco. Então quando nós queremos esse Deus, quando nós não vemos a igreja só para dizer que hoje faz tempo que eu não vou na igreja, eu tenho que voltar lá, senão o pessoal vão achar que eu não estou mais naquela igreja, né? Então, irmão, as pessoas não estão entendendo que nós servimos um Deus que Ele fala o seguinte: eu quero te abençoar, eu quero fazer você um vale, um manancial, pegar vale árido, está todo mundo na secura e você vai estar vertendo água, você vai estar plantando e vai estar colhendo, né? Então nisso, Deus tem um propósito. Então se você entender o princípio de Deus, né? Se você vê que Deus quer transformar as pessoas, Deus quer mostrar que Deus está agindo no nosso meio, Deus quer mostrar que o povo dele é um povo tratado com a mão de Deus mesmo, não é mais um povo, né? Tem pessoas que acham que o crente tem que viver como prego, sendo martelado na cabeça o tempo inteiro, né? Não, Deus é Pai, Ele quer ver a sua prosperidade, assim como Ele abençoou José, né? Ele quer nos abençoar. Então, primeiro segredo para nós termos essa vida abençoada de José: vamos buscar cultivar a presença de Deus na nossa vida. Cultivar a presença de Deus, né? Eu quero um compromisso com o Senhor. Eu quero o Senhor, não é só na hora que eu vou orar. Não, eu quero o Senhor na minha casa, no meu negócio, na minha empresa, no meu planejamento, né? Então eu quero compromisso com o Senhor. Então nós começamos a cultivar, e nós vamos ver que não é só para ter um retorno. Então, por exemplo, imagina que por exemplo, eu não sei, eu não entendo muito de culinária, mas a minha esposa de vez em quando, hoje ela me pediu que eu fosse lá na feira comprar um tempero do Guedes. Eu nunca ouvi falar, mas eu falei: vai lá, compra aquele tempero. Então imagina que esse cozinheiro, cara bom pra caramba, né? Não sei, ele fala o seguinte, né? Eu vou ser seu hóspede por uma semana, né? Meu Deus, né? Para quem adora, né? Segundo ele é o cara. Então imagina a alegria que é aquela pessoa que gosta de uma boa culinária hospedando uma pessoa que é uma bênção. Vai ter um retorno fantástico, vai experimentar coisas que ela nunca imaginou. Agora imagina nós hospedar Deus na nossa casa. Oh glória, né? Tem comparação? Tem comparação? Se Ele é o cara da cozinha, com quem que ele aprendeu, de quem ele recebeu os dons, né? Tudo que nós precisamos eu vou ter lá Deus, vou ter o próprio Senhor na nossa casa. Então eu quero esse Deus na nossa casa, eu quero esse Deus no meu emprego, eu quero esse Deus no meu trabalho, na minha empresa, né? Dando a direção. Então o princípio de Deus é nos abençoar. Então eu não vou querer Ele só pelo retorno, não. Eu quero Ele pelo que Ele é. Porque eu sei que com Ele, né, eu estou com o meu melhor. Eu tenho aquilo tudo. Eu posso começar a planejar minha vida com Ele, porque Ele já fez, né? Ele conhece meu ontem, meu hoje e meu amanhã. Então, irmão, nós temos que entender o seguinte: o que é cultivar a presença de Deus? Querer esse Deus dia e noite, noite e dia, no trabalho, em casa, nas reuniões de escola, em tudo, né? Quando nós falamos assim: eu não abro mão desse Deus, eu quero esse Deus na minha vida, na minha família, no meu casamento, no meu negócio, nas minhas finanças, porque Ele sabe de tudo. Então nisso aqui, José, ele não abre mão de cultivar a presença de Deus, né? José, ele não abre mão de cultivar essa presença abençoada. Então, quando nós falamos assim, né, pregar, o problema de algumas igrejas, como eu disse, né, que eles pregam a bênção sem colocar que as bênçãos têm uma condição. Eu quero Deus lá em casa, mas eu tenho que saber, se eu convidar Jesus para passar uma semana lá em casa, eu for lá em casa, eu tenho que começar a me enquadrar nos padrões de Jesus, não é verdade? Eu tenho que submeter a Ele. Então, as pessoas
na igreja pregam as bênçãos, mas não pregam também que você tem que estar submetido à vontade, à obediência à palavra. O pessoal olha o lado do receber. E as bênçãos do Senhor, né? Não é assim, você vai lá pedir a bênção, mas não precisa levar Deus a sério, não, porque Deus é bom. Não precisa levar muito Deus a sério, não. Esse negócio de parar com esses vícios seus, fica tranquilo, que Deus é maneiro, né, tal. Irmão, Gálatas 6, de 7 a 9, fala assim: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Deus fala assim: o que você semear, você vai colher. Se você semear o reino de Deus, você vai colher o reino de Deus. Então, nós temos que, eu estou falando aqui, por exemplo, você não tem que ficar com bens como seu propósito maior, porque Deus falou assim: eu sou Deus do ouro e da prata, tudo que você precisar eu vou te dar. Mas Jesus deu a dica, falou assim: ó, buscai primeiro o reino de Deus, amém? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O resto, tudo que você precisar, eu te dou. Mas é isso que tem que ser a primeira coisa. Eu pergunto, será que nós temos colocado o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida? Né? Essas correrias todas que nós temos passado, essas maluquices todas, esse tempo todo que nós estamos aqui, o tempo parece que não dá para nada. E eu tenho colocado o reino de Deus em primeiro lugar. E aí Jesus fala o seguinte: olha, a dica é o seguinte, não te preocupe com o resto. Imagina que você vai lá fazer uma compra no mercadinho de Deus, tá? Mercadinho de Deus, tem a lojinha de Deus, vou criar aqui o mercadinho de Deus. Aí você chegou lá e falou assim: olha, eu não tenho muito recurso aqui, né? A minha situação está meio apertada, eu quero comprar 1 quilo do básico, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, porque é o único recurso que eu tenho. Mas eu tenho um conteúdo aqui, o meu cupom de amor a Deus e ao próximo, mesmo com a situação difícil. O meu cupom também, eu tenho o cupom da obediência à palavra de Deus. Se você está na lojinha, no mercadinho de Deus, e quando você vai lá para comprar o básico, que é o que você tem, recurso, Deus é o dono do mercadinho, e dá uma piscadinha para o anjo lá no caixa, falou assim: ó, tudo bem, mas pode encher o carrinho. Pode encher o carrinho. Pode encher o carrinho, porque tudo que está no coração dele, aquela pessoa que no vídeo ser uma carne, não tem às vezes dinheiro para comprar um bife, né? Um filé, sei. Pode colocar, né? Aquelas misturas, aquelas coisas. Então, Deus está falando o seguinte: não te preocupe com o mais, porque isso vos será acrescentado. Irmãos, quando nós olhamos aqui a questão da obediência a Deus, Deus falou o seguinte: eu não tenho problema para dar tudo quanto você pedir, mas desde que você venha primeiro, busque em primeiro lugar o reino de Deus, coloque, né, independente da circunstância, a fidelidade a Deus, né, é muito importante. Voltando para a história de José, Atos 7,9, olha o que a palavra de Deus diz lá em Atos 7,9. Diz assim, Atos 7,9: os patriarcas invejosos de José, venderam ele para o Egito, mas Deus estava com ele. Então, eu falei para vocês, tem dia maus, tem dia mau. Não importa o dia, a circunstância, Deus está com você. Quando nós falamos aqui da situação de José, nós vemos lá, por exemplo, quando ele foi vendido como escravo lá para o Egito, Potifar, que era oficial do faraó que comprou, era uma pessoa muito bem abastada. E a palavra fala aqui, né, que José foi tentado pela mulher de Potifar. Às vezes eu brinco aqui a Patifona, né? Então não falo o nome dela, né? Então, aí eu queria lembrar vocês que naquela época não havia casamento por amor. Ó, me apaixonei, né, tal, não. Era assim, as pessoas que tinham mais poder, mais dinheiro, escolhiam, tinham o privilégio de escolher
as mulheres mais bonitas, mais vistosas. Então, estudiosos falam que a mulher de Potifar, essa Patifona aqui, ela era a mulher vistosa, né? Se põe uma mulher atrativa. E ela bem cuidada, né? Porque não basta ser bem vistosa, mas com dinheiro e as especiarias que o Egito tinha, aquela mulher deveria estar muito bem cuidada. E aí, a palavra diz que ela tentou José. E José, assim, não a rejeitou porque ela era uma mulher feia, não, pelo contrário. Mas José, ele apesar da tentação naquele momento, pensa o momento em que José estava chegado como recém-vendido como escravo. Estava ele, né, se sentindo injustiçado. Aí ele vem para a casa de Potifar e tudo que ele faz prospera. Aquela casa, ele é o cara lá dentro daquela casa, e tudo que ele faz é bênção para lá, multiplica para cá, e ele poderia passar no pensamento dele o seguinte: olha, eu fui injustiçado, eu fui vendido como escravo. Aqui nessa casa, tudo que está acontecendo, que essa casa está prosperando, é graças a mim. Embora não me é dado o direito de usufruir do seu bem, mas já que ela está se oferecendo, e eu sou grande, né? Estou proporcionando essas bênçãos aqui nessa casa, por que eu não teria o direito de usufruir dessa situação? Mas nesse momento, né, o pensamento de José estava mais de uma outra forma, né? Então ele decidiu andar em obediência a Deus. Ele tinha um plano de cultivar a presença de Deus. Então ele falou assim: olha, mulher, não é pelo seu marido Potifar, que é o meu dono aqui na terra, não, mas eu não ousaria pecar contra o meu Deus. Eu não ousaria pecar contra aquele que está comigo todos os dias. Eu não abro mão das bênçãos de Deus. Então, jamais eu pecaria contra Deus. Então, essa atitude de José, né, que ele está dizendo, né, eu não posso pecar, não é por causa de Potifar, não. É por conta do compromisso que ele tem com Deus. Porque assim, eu sei o Deus que tem me tirado, o Deus que é comigo, o Deus que me faz prosperar. Eu não quero perder essa bênção de Deus. Por isso eu não posso pecar. Por isso eu não posso, né, por ser mais tentação. Falando em tentação, uma vez uma pessoa falou um negócio assim que eu falei assim: realmente, existe, às vezes Satanás manda seus emissários. Um dia eu estava passando uma moça assim, com uma roupa bem extravagante, né? E aí estava com uma pessoa da igreja, falou assim: espingarda de matar crente. Eu falei assim: cara, eu nunca tinha ouvido isso aí. Então, Satanás manda as coisas mais, né, para te chamar a atenção, né, para você cair. Mas quem que você serve? Aonde você está firmado? Aonde que você é, com a pessoa ou com Deus? Quando você sabe que tem um Deus cuidando de você, que nas horas difíceis Ele tem feito o mar se abrir se precisar para a sua vida, então a consciência de cultivar a presença de Deus é fundamental para a gente não cair nunca. Nós sabemos que, olha, eu preciso da presença de Deus, né? Então, imagina que você fala assim: olha, eu vou levar Jesus para morar lá em casa, então, né? Vou convidar Jesus para morar lá em casa. Aí Jesus vem, a situação está ruim, Jesus vem e começa as coisas a melhorar, né? E aí aquela crise passa, as brigas em famílias melhoram, resolve, está tudo bem. Aí você já começa a ficar com saudade daquelas fugidinhas que você dava, né? Vou dar um exemplo aqui. Aí você fala: Jesus, mas com Jesus aqui em casa, o que eu vou falar, né? Aí você fala: Jesus, você não dá um tempinho, né? Depois você volta, né? Irmãos, eu quero saber o seguinte: a palavra do Senhor, lá em Jeremias 2,13, Jeremias 2,13, essa palavra já veio para mim muitos anos atrás, acho que no outro ministério ainda.
que fala o seguinte, né? O meu povo cometeu 2 grandes males. Ele trocou a mim fonte de água viva por cisternas rotas. Então, Deus está falando assim para a nação de Israel, que os deixou, que abandonou. O meu povo fez 2 grandes males, cometeu 2 atos abomináveis. Me trocou, né? Me deixou, que sou fonte de água viva, por cisternas rotas, furadas. O que é cisternas rotas, furadas? Nas regiões que tem pouca água, os sitiantes do agricultor, eles fazem um tipo de um buraco. Não tem o piscinão do Pacaembu lá, para reter as águas da enchente, para poder não inundar. Imagina que no sítio não tem rios correntes, eles falam, quando vem água de chuva, empoça aqui, essa água é uma cisterna, né? Então ela vai ficar retendo a água para eu usar, para beneficiar, enquanto não vier outra chuva. Mas essa cisterna rotas é cisterna furada, que não retém água. Irmãos, quando nós pensamos na presença de Deus, imagina que Deus, né, vamos falar aqui que a presença de Deus, né, que Deus permitiu que nós cultivássemos na nossa casa a árvore da vida. E vamos simbolizar aqui que ela vai dar um fruto, que você vai comer desse fruto, que vai saciar a sua fome, e jamais você vai ter necessidade. E esse fruto, para simbolizar aqui, uma coisa comestível, que eu gosto, tomate. Né? Imagina que Deus falou o seguinte, olha, dado que você tem andado comigo, dado que você tem andado, se libertado das coisas desse mundo, ele começa uma caminhada e Deus falou assim, eu vou te permitir então você semear da árvore da vida no seu jardim. E Deus começa um processo de tratamento com você. Começa quebrando o seu coração. O seu coração é o solo que Deus vai semear, a árvore da vida. E ali, para semear, aquele coração endurecido de pedras, né, cascalho, tudo quanto é coisa lá, para Deus poder semear ali, tem que limpar. E é duro, hein? Tem corações que para Deus trabalhar, é perdão que não sai, é mágoa, é frustrações, é isto, é falta de mágoa, né, ressentimento. Então Deus vai trabalhando, limpando sujeira, limpando, aí preparou o solo. Chegou o momento de semear, Deus semeou, né, colocou ali a semente e a árvore da vida, que é o pé, vamos simbolizando aqui, né, fisicamente, um pé de tomate, ele nasceu ali. E você está vendo aquele pé crescendo. Você não vê a hora de comer o fruto da árvore da vida. E você está caminhando, é o seu crescimento espiritual ali, tá? Você está amadurecendo, você está firme no compromisso com Deus, você está dando glórias a Deus, grato a Deus em tudo, mesmo que a situação não deu certo, você dá glórias a Deus, você está uma bênção, está assim, totalmente assim, submetido à vontade de Deus. E aí, o pé de tomate já começa a dar flor. E ali, depois das flores, vem o fruto. E você começa a ver o fruto. Já está aparecendo. Você já está prestes a ter no seu jardim a oportunidade de comer da árvore da vida. Você acha que Satanás vai deixar barato? Satanás falou assim, o quê? Esse aí, se comer dessa árvore aí, se comer dessa árvore, ele não vai morrer mais, não vai cair mais. Então, Satanás falou assim, eu preciso derrubar esse crente. E Satanás prepara, Satanás conhece a minha vida, a sua vida. Ele conhece todas as áreas que você já caiu. Ele conhece todas as suas fraquezas, né? E ele fala assim, aonde eu consigo derrubar esse crente? Aí, já sei. Essa pessoa é louca para um aplauso, é louca, né? Então ele vem com uma proposta maravilhosa. Coisa que oportunidade você nunca sonhou na vida, que você ia ocupar um cargo de destaque, de prestígio, de te colocar você lá no pedestal, né? E você fala assim, era tudo que eu sonhei. Olha, que coisa maravilhosa, né? Então, irmãos, eu não sei qual é o seu ponto fraco, mas Satanás sabe.
Ele sonda, né? Deus sonda o nosso coração. Satanás, ele não conhece o nosso interior, mas ele sabe o que você, onde você já caiu. E ele vai preparar essa seta para você, para a sua vida, essa armadilha. E você, assim como um dia Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Tem muitas pessoas que estão na boca de comer da árvore da vida, de assim, está maduro na presença de Deus, ainda está caindo, porque Satanás, ele é mais sutil. Irmãos, Satanás, ele não deixa barato. Ele fala assim, olha, você quer isso e mais aquilo. Tudo aquele aplauso que você queria, todo aquele sucesso, ou então uma pessoa que você nunca revelou, mas você tem a maior admiração, uma pessoa do outro sexo, né, que você fala, olha, tal. Irmãos, ele vai te oferecer uma condição dessa, mas o preço dele é muito caro. Por momentos de prazer, por momentos, a pessoa perde tudo, porque ele leva embora a árvore da vida, ele arranca. Essa é o preço. Então, o que eu quero dizer? Quando Deus falou aqui que o meu povo cometeu 2 grandes males, tem trocado a minha presença, que é fonte de água viva, né? Que é por cisternas rotas, que é aventuras de algum momento, oportunidades, né, de se aparecer, que depois acaba. Momentos de felicidade, momentos de êxtase, para quê? E o resto da nossa vida? Na hora a pessoa fica cega, na hora a pessoa aceita, assim como Esaú aceitou trocar a sua primogenitura por um prato de lentilha. Então, tem pessoas, irmãos, que estão assim caindo nessas ciladas, caindo fortemente. Agora, você sabe como é outra coisa também que as pessoas têm caído? Porque muitas pessoas têm errado, têm pecado, fazendo coisas que acham que ninguém está vendo. Tá? A presença de Deus vai embora no pecado. A presença de Deus vai embora, porque Deus não convive, né? Não quer, não aceita. Você morreria, né? Então, irmãos, o que acontece? Assim como foi a história de Moisés. Moisés, quando ele matou o Egito, ele olhou para um lado, segundo a palavra, olhou para o outro, viu que ninguém estava olhando, e ele foi lá, e os 2 egípcios brigando, ele foi lá e matou um, né? E acabou com a briga. Irmãos, se ele estivesse vendo que tinha uma galera assistindo, ele ia fazer aquilo? Não. Então tem muita gente pecando, achando que ninguém está vendo. Então isso é muito tentador. Isso é muito tentador. Mas não troque o rio de águas vivas, a fonte de águas vivas, por cisternas rotas. Imagina você, eu por exemplo, né? Glória a Deus, que Deus tem me dado tanta firmeza, entendimento e discernimento. Quantas vezes você pode estar longe da sua casa, que nem no meu caso? Às vezes eu estou aqui e estou dormindo lá em Belo Horizonte, Brasília, Manaus, enfim. E pensa uma pessoa que não esteja firme na fé, longe de casa, sozinho, com dinheiro, com poder de fazer tudo o que quiser. Não é a tentação? Né? Mas não precisa de tudo isso, não. Às vezes quando a sua mulher está dormindo, você está sozinho, né? Você mudar de canal, assistir aquele filme pornográfico, ver uma coisa que não podia, que você está abrindo brecha para você. Por que as pessoas fazem? Porque acham que ninguém está vendo. É a hora que eu posso fazer por uma bobeira tão grande, né? Então a palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, vendo os bons dos maus. Não tem jeito. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas olha, o que nós precisamos ver é que não importa onde você esteja, você tem que levar a presença de Deus. Você quer saber a definição de caráter? É o que você é quando ninguém está te vendo. Tá? Eu vou repetir. O que é o caráter? É o que você é quando ninguém está te vendo.
Porque a hora que eu estou aqui na igreja, tal, na frente de todo mundo, é uma coisa, né? Mas quando eu estou sozinho, e quando eu tenho uma oportunidade que ninguém está me vendo, isso é meu caráter. Aí entra o meu compromisso. Eu quero abrir mão da minha fonte de água viva, daquela árvore da vida que Deus está me dando a plantação na minha casa, na minha vida, para abençoar a minha vida, a minha família. Então, a pessoa que não está firme na fé, a pessoa que não sabe cultivar a presença de Deus, ele vai perder a presença de Deus, porque o Satanás era sutil, ele leva embora. E aí, o que adiantou aquele momento que você achou que se conquistou? O que você vai fazer com aquilo? Acabou! Passou e você volta à pessoa que você era, agora sem a presença de Deus. Mas José, irmãos, ele era firme. A palavra de Deus fala que ele aguentou firme ali, né? Ele rejeitou a toda aquela tentação, e aonde ele estava, a bênção de Deus era com ele. E a Bíblia diz que mesmo lá no presídio, no cárcere, quando ele estava lá preso, ele era uma bênção lá. Ele serviu o copeiro e com o padeiro, né? Duas pessoas lá chegaram no faraó. Então, aonde você está, você pode ser uma bênção, mesmo que seja numa situação que você fala assim, não, isso aqui não é bênção na minha vida. Mas eu queria dizer para vocês, caminhando aqui para o final, por que Deus quer nos abençoar? Gênesis 2, 12, 3, né? Eu já disse que Deus é um Deus galardoador. Mas Gênesis 12, 3, quando ele chama Abraão, ele fala assim para ele: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus tem um propósito de nos abençoar, com um propósito que é no rio de bênção na nossa vida transborda. Então, eu diria que Deus tem nos chamado, nós como herdeiro em Cristo das bênçãos de Abraão, para também ser tu uma bênção. Então, Deus nos chama para ser abençoadores. A nossa igreja aqui, Batista da Família, eu dou glória a Deus por os corações que ela colocou aqui nesse lugar, para manter esse lugar. Nós estamos aqui há quantos anos já? 4 anos. Irmãos, quando nós fomos alugar esse prédio, o valor do aluguel que nós pagamos aqui é um valor puxado, né? São R$5.000 que nós pagamos aqui de aluguel. O proprietário e toda a reforma que nós fizemos, né? Se fosse só aluguel, se já tivesse tudo pronto, né? Isso aqui foi tudo que o Senhor nos capacitou a construir. O proprietário falou assim: mas você tem certeza? Porque ele já tinha alugado, ele tem outros prédios comerciais alugados para tantas igrejas, que as pessoas não estão conseguindo pagar os aluguéis. Tem assim, ele falou: não adianta você querer alugar e depois você não me pagar, né? Eu tenho que pegar o imóvel de volta. Você vai querer fazer esse investimento e depois não vou te devolver nada, hein? Tal, né? Irmãos, mas glória a Deus, que Deus tem nos dado, né? Corações abençoadores, para manter essa obra, para manter o Sorocaba, né? Até que lá também tem a autossuficiência, né? Com ofertas, com seus dízimos, com as doações. É para isso que Deus nos chamou, para sermos abençoadores. Se você tem vindo à igreja para receber bênção, você está muito fora do padrão da visão de Deus. Deus nos chamou para sermos abençoadores. Que ninguém aqui seja a visão da lagoa. A visão da lagoa é reter, tá vendo? Deus nos chamou para ser um leito de rio. A água que entra é a água que sai. A água que entra é a que sai. Mas esse rio nunca fica seco. Esse rio vai abençoando todas as margens, tá? Às vezes eu me emociono porque, se eu falar para vocês o que nós já temos abençoado de vidas, mesmo em grupo pequeno, tá? Então é isso que Deus quer.
É isso que Deus quer. Quando Ele olha para mim, olha para você e vê. E nós não temos uma visão de lagoa, né? E você quer ser um rio, né? Aquele rio de Deus que vai passando, vai trazendo vida, e vai restaurando, e vai curando, e vai brotando, e vai florescendo. É isso, né? Para que eu vou me preocupar em correr atrás de bênção? Eu quero ser bênção. Deus já preparou para mim e para você. Agora, por que eu não estou sentindo isso lá em casa? Então nós temos que nos colocar, nós temos que ver se nós temos buscado a presença de Deus, se nós temos compromisso com Deus. Porque não adianta você fazer um compromisso com Deus e abrir mão na hora que vem uma situação, você, Deus é bonzinho, Deus vai me perdoar, Deus vai me dar uma outra chance, mas o diabo vai te roubar. E aí? E aí? Deus, Ele nos fez abençoadores. Não importa a luta que você está passando, creia, né? Creia que essa situação, irmãos, é uma coisa porque Deus vê o coração daquele que tem coração para abençoar, e Ele vai abençoar. Se você é uma pessoa que ainda não tem um coração trabalhado, você ainda não tem a misericórdia no seu coração, você fala, eu quero ver a minha vida, porque os outros são os outros, né? Como é que Deus vai te abençoar? Se você acha que você, né, tem que olhar só para você. Então, por isso que a palavra diz lá em Tiago, nós temos que aprender muito. Primeiro, antes de entrar na página de Tiago, Efésios 4, 28. A Bíblia diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Porque Deus não quer que ninguém aqui prospere fazendo o que é errado, né? Repreende qualquer coisa que não for honesto, qualquer coisa que eu tenho aqui, eu conversado com alguns irmãos, assim, olha, oportunidade não falta para pessoas vir me oferecer coisas erradas na minha empresa, e eu falo, não, eu prefiro ficar sem serviço do que colocar numa situação que eu tenho que prestar conta com a justiça, né? Então, olha o que Efésios fala aqui: furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Vou repetir. Deus não está preocupado com você não, porque você falou assim, eu vou cuidar. Mas eu quero que você trabalhe no seu coração, para que você possa fazer com que eu chegue no outro que não está aqui ainda, tá vendo? Porque não é você. Deus falou assim, eu já estou cuidando. Mas eu quero te dar o suficiente que transborde para que você possa ajudar aquele que está necessitado. E isso aqui, né? Quando nós deixamos Deus trabalhar na nossa vida, quando nós consertamos as áreas tortas que estão na nossa vida, quando você fala assim, eu posso passar apertado, mas eu não vou querer fazer aquilo que não seja legal. Eu não vou fazer nada daquilo que eu possa ser colocado em confronto, ser envergonhado. Não pode dar essa brecha. Quando você faz aqui, não furte mais aquele que furtava. Trabalhe. Então ninguém vai também ganhar se não tiver o seu esforço. Fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Ao andarmos em obediência a Deus, nós vamos ver as mudanças acontecendo na nossa vida. Quando você vê, e fala assim, que nem Potifar, José, a mulher de Potifar, ele viu, Deus falou assim, viu o que ele fez lá, Deus honrou ele, mesmo na prisão, Deus já preparou o coração dele. E ali, Provérbios 19, 17, olha o que diz: quem compadece do pobre, ao Senhor empresta. Olha que lindo, né? Olha, você já pensou que nós estamos emprestando a Deus? Coisa linda. Quando você compadece dos mais necessitados, você está emprestando a Deus. Aí, depois que eu li essa palavra, né, caiu a ficha assim, foi engraçado, né? Toda vez que eu ajudo uma pessoa assim, alguém fala assim, Deus te abençoe. Porque é bíblico. Porque é bíblico, né? Porque na sequência, né?
fala o seguinte: e este lhe paga com benefício. Deus paga a gente, irmão. Quando você ajuda o mais necessitado, a Bíblia diz assim, ó: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício, né? Então, nós estamos ajudando com quantos projetos que nós pudermos, vamos ajudar. É lógico que nós temos, Deus vai dando a direção, né? Mas, irmãos, tem uma revelação muito interessante que talvez vocês falem: eu já tinha ouvido isso aí, pastor. Quando a gente fala de Sodoma, por que aquela cidade foi destruída? Alguém tem dúvida? Promiscuidade, né? As coisas horríveis que eles faziam lá. Eu convido você a ver Ezequiel 16:49. Olha o que Deus fala, essa revelação, o profeta Ezequiel. Ezequiel 16:49. Vamos ver se consegue colocar aí. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã soberba. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, não ajudavam os próprios necessitados. Toda vez que você estiver soberbo, e você estiver sentindo que, né, pode ajudar e não está ajudando, você está igualzinho a Sodoma. Porque foi por isso que ela foi destruída, segundo a palavra. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma. É lógico que Deus não estava abençoando aquela situação de promiscuidade. É lógico que Deus não era a favor daquela situação. Mas o que está sendo colocado aqui, que maior que isso ainda, foi eles serem soberbos, orgulhosos, e podendo ajudar, nunca se preocuparem em ajudar as pessoas necessitadas. Irmãos, Tiago 4,17, eu já li essa passagem aqui, só para lembrar. Diz aquele que pode abriu aqui. Aquele que pode ajudar o próximo e não o faz, não, desculpa, vou repetir aqui. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Então, se você sabe o que você tem que fazer, o bem, e você não faz, né, nisso você está pecando. Então, tem gente que ainda não recebe porque não sabe pedir. Segundo disse Tiago, 4:3. Cobiçais e nada tendes, no verso 2. Matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar, fazer guerra, nada tendes porque não pedis. Pedis e não receber, porque pediu mal, para esbanjar em vosso prazer. Irmãos, tudo isso se resolve quando nós cultivamos a presença de Deus na nossa vida. Quando você fala: Senhor, o Senhor seja meu árbitro, né? Que o Senhor me guia, me dá a direção. E eu quero a presença de Deus. Agora, a presença de Deus significa submeter à vontade dEle. Não é falar a presença de Deus da boca para fora. Então, nós precisamos assim entender que servimos um Deus maravilhoso, servimos um Deus galardoador, né? Mas aí, quando nós vimos aqui que Deus, Ele tem propósito, Ele trabalha conosco. Às vezes você fala assim: mas eu ainda estou sentindo alguma situação. Então, de repente, o seu coração ainda, veja o som do seu coração. Se o seu coração é um coração misericordioso, se você é aquela pessoa que retém tudo como se fosse uma lagoa, se você não acredita que Deus quer transbordar na sua vida para abençoar outros, deixa Deus te usar. Vocês não imaginam a minha vida, né? A minha vida é quando eu senti o chamado de Deus, que essa visão dessa igreja de ser abençoadora, como que Deus tem sido maravilhoso, né? Então, doações, quantas doações nós temos recebido para entregar para outras pessoas. Ontem mesmo nós tivemos aí uma doação de uns móveis, já pensando numa família lá de Sorocaba, que o rapaz
casou-se e morava, eu até estava comentando, ele morava de aluguel, aliás, desculpa, morava com os pais, que não tinha condição de alugar um imóvel. E numa situação bem precária. E eu vivia triste, né? Porque imagina a luta que é morar com o pai, né? E dificuldades, lutas e tal. E ele, há uns meses atrás, ele falou: olha, estou muito feliz que conseguimos alugar um imóvel. Então, estou feliz. Mas a gente sabe que as condições dele eram bem difíceis. E nós soubemos que tinha uma família lá conhecida nossa que estava doando uns móveis, né? Que era um rack, um sofá e o que mais? Algumas mesas, 2 mesas, né? E nós pensamos nele, porque Deus já colocou no coração essa família. Hoje a Neuza passou para ele a mensagem, né? Se você está precisando de alguma coisa dessa, ele ficou numa alegria tão grande, ele mostrou a foto, não tem nada na casa dele lá, só tem um colchão, uma geladeira e um fogão, né? Não tem nada. Então, então quando você abre o coração para abençoar, Deus manda os doadores. Quando você fala o seguinte: eu quero ser um canal de bênção, Deus abre para você a porta de bênção na sua vida. Então, pensa que você é um canal para abençoar outras vidas. Mas antes de você abençoar outra vida, a sua vida vai ser abençoada, né? Então eu quero trazer um desafio para vocês, né? Para a gente, 3 propósitos, né? Buscar, tomar posse dessas bênçãos, querer, desejar as bênçãos, mas não antes do reino de Deus, né? Prometer ao reino de Deus, mas assim, fazer um compromisso para que a presença de Deus seja constante. Que de dia, de noite, não importa a hora, não importa o ambiente do seu trabalho. Irmãos, a empresa que eu trabalho, quando eu fui para lá, eu já confidenciei aqui, tinha uma situação terrível, terrível, e um clima muito ruim, e graças a Deus, né, que foi contaminando, fazendo amor, perdão, né, restauração. Não vou dizer que está mil maravilha, mas mudou muito, né? E quantas pessoas já foram beneficiadas com isso? Então, aonde você estiver, né, se você deixar ser um rio de bênção, aquele lugar vai ser abençoado, as pessoas do seu entorno vão ser abençoadas, a sua empresa vai ser abençoada, porque é isso que Deus quer, né? Para de pensar em você, né? Acredita que para você, para a sua casa, Deus já preparou tudo, mas tem pessoas que Ele quer alcançar através da sua família, né? Em pé, vamos agradecer a Deus.